Eu sou a Alina Loxen e hoje eu vou trazer pra vocês o resumo mais completo do volume 2 que vocês vão encontrar nesse YouTube por aí. Eu já fiz o resumo completo do volume 1 e com certeza vai ter um pro episódio final. Eu também vou trazer explicações, coisas que foram reveladas pelos criadores, referências e easter eggs aqui durante o resumo, pra que nesse vídeo você tenha tudo o que seja necessário pra poder aproveitar a última temporada dessa série maravilhosa. Se inscreve aqui na aula secreta pra poder receber o próximo vídeo e vamos nessa. O episódio 5, Tratamento de Choque, começa onde o último parou. O Will de joelhos no meio da base militar em chamas, cercado de corpos de soldados e dos Demogorgons que ele mesmo matou. Como essa temporada foi planejada para ser vista separadinha assim, eles já metem basicamente um resumo do último episódio, e talvez seja estranho rever a série como maratona depois. A Joyce abraça o filho confusa e o Mike vem abraçá-lo também, todo animado. Mas o Will conta que o Vecna conseguiu todas as 12 crianças que queria, dizendo que fracassou. Helicópteros com reforço militar chegam, então eles fogem para a rádio. Enquanto isso, os Demogorgons estão prendendo as novas crianças no lugar misterioso, e elas acordam juntas no mundo perfeito de memórias. Henry as leva para casa, onde Holly tá esperando, fingindo que tá tudo bem. Ele conta como conseguiu salvar as crianças dos monstros a tempo, avisa para não irem para a floresta e que há mais em perigo do que apenas as suas famílias. Uma força do mal está se espalhando pelo mundo todo, ele diz, comparando com a coisa sombria do livro Uma Dobra no Tempo, mas fala que encontrou uma maneira de derrotar esse mal. Eu tenho viajado para muito além da nossa dimensão e descobri outro mundo, bem longe da Terra. Se parece muito com o nosso, mas é bom, sem monstros e escuridão. Ele é a luz. Por isso eu trouxe vocês aqui. Não são como as outras crianças. Vocês têm poderes adormecidos em suas mentes. Acredito que, se trabalharmos juntos, podemos despertar os nossos poderes, canalizar a nossa energia e atrair o novo mundo pro nosso. E quando a luz alcançar a escuridão, ela a eliminará. Suas famílias estarão seguras e vocês serão heróis. Holly pergunta se o Henry vai sair de novo para buscar mais crianças especiais. Ele diz que não os deixarão sozinhos de novo, nunca mais. Manda que descansem porque amanhã tudo vai começar. As crianças aplaudem e já tá parecendo um culto isso. No mundo invertido, os militares derrubam uma porta secreta e entram. Os dados dizem que ninguém tinha entrado e nem saído, e a sala tá vazia exceto pela Callie, a número 8, amarrada na sua mesa. Mas a doutora Kai percebe que a mão da Callie tá se movendo de maneira estranha e entende que aquilo é uma ilusão criada por ela. Na verdade, Callie, Eleven e Hopper estão num carro roubado, já longe dali. Will, Mike e Joyce encontram o Lucas ferido nos túneis e o ajudam com seu ferimento, contando tudo o que aconteceu. O Lucas diz que o Will é como uma nova Eleven, e é aí que ele explica os seus poderes para quem ainda não tinha entendido antes. O Will não tem poderes, não da maneira que a Eleven ou o Henry ou a Callie tem. O que ele fez foi entrar na mente colmeia e desviar o poder do Vecna. E isso se encaixa totalmente no que a gente já viu antes, que é que quando ele tá perto da mente colmeia, a conexão entre eles fica mais forte. O próprio Vecna explicou que usa as crianças para canalizar o seu poder. Então o que o Will fez foi conscientemente pegar esse poder que já estava passando por ele e usar para o seu benefício. Já a Joyce, tentando uma abordagem diferente da mãe super protetora, tem um novo plano: colocar o Will perto da mente colmeia de novo para que ele se conecte e dessa vez usa os poderes do Henry para matar o próprio Vecna e não os Demogorgons. Você não falhou hoje, foi extraordinário. Você mesmo disse que o Vecna te escolheu porque te subestimou. Eu acho que todos nós fizemos o mesmo. E eu aposto tudo que ele vai te subestimar de novo. E esse vai ser o último erro dele. Eu entendo que eles estão super sem tempo, mas essa virada brusca de mãe super protetora pra ela basicamente mandando ele sozinho pra uma guerra psíquica foi bem assim, abrupta e estranha de primeira. Uma dupla paternal que não tá indo bem é a Eleven, que tá furiosa com o Hopper. Ela entende que o plano dele esse tempo todo era encontrar o Vecna em uma de suas buscas e não voltar pra contar, e sim se matar junto com ele, que é por isso que ele a mantinha longe das buscas. E ele não nega, porque nem tem como, mas a conversa é interrompida. Eles chegaram na igreja, onde Dustin, Steve, Nancy e Jonathan deveriam estar, mas não tinha ninguém lá. Isso porque eles chegaram no laboratório de Hawkins. Agora deixa eu explicar uma coisa que eu entendi errado lá no episódio 4, que fez uma confusão, e eu tive que voltar pra revisitar pra entender. Então, caso alguém também tenha ficado confuso com como eles chegaram no laboratório, se o laboratório ficar no meio do círculo, deixa eu explicar aqui. O muro é um círculo gigante. Pois bem, eu tava achando que eles estavam fora do círculo, querendo entrar, achando que a Holly tava lá dentro com o Vecna. Mas na real, eles que estão dentro do círculo querendo sair. Eles chegaram no laboratório. A teoria do Dustin é que lá tem um gerador que tá mantendo o muro de pé. Então, se acharem, só precisa destruí-lo para que o muro caia e eles possam atravessar.
Eles precisam se separar. Um time vai pros andares de cima e o outro desce. O Steve pede pra trocar de time porque não quer ficar perto do Dustin, mas também não quer o Jonathan. Rola uma DRzinha ali antes que a Nancy manda eles seguirem com as duplas de sempre. Ela e o namorado sobem. Nas memórias, Holly foge de casa e vai pra floresta falar com a Max. Ela conta a história do Henry querer atrair outro mundo pro nosso e que vai fazer isso amanhã já. É aí que eles descobrem que o Derek a seguiu e ouviu tudo, mas tudo bem. Ele conta que sabe de quase tudo e faz parte do time também. Holly bola um plano pra ela e Max conseguirem escapar com a ajuda do Derek. A Joyce tá contando o plano dela pros outros, que é a coisa mais otimista que a gente já viu nessa série. Com um golpe, o Will mata o Vecna de vez e pronto. Amiga? Ninguém gosta do plano, mas ninguém tem coragem de falar. Ela quer montar outro rastreador como o que tinha no carro do Steve para rastrear aqueles que estão no mundo invertido, mas só o Dustin sabia como construir. Ninguém tem mais nenhuma ideia, então eles vão comer, e eu fiquei só esperando para descobrir qual comida ia fazer algum deles ter uma ideia louca, genial, que na real nem tem a ver com a comida. E foi a pipoca do Lucas. Erica também teve uma ideia. O Dustin pode estar inacessível, mas ele aprendeu tudo com o Sr. Clark, o professor deles, e ele poderia construir a antena que precisam. A ideia do Lucas é dar uma de Dr. Frankenstein, ou Frankenstein. As partículas do devorador de mentes estão no Demogorgon, não mortas, só desativadas. Então eles só precisam esquentar elas para que se ativem, ligando a conexão com a mente de colmeia, tipo o que eles fizeram na terceira temporada ao colocar o Billy na sauna. Joyce decide que eles vão seguir os dois planos na esperança de pelo menos um funcionar. No laboratório, Steve e Dustin encontram a sala onde mantinham as crianças, também onde a Eleven derrotou o Henry pela primeira vez. Os dois brigam e Dustin sai para continuar a busca enquanto Steve fica na sala. Nancy e Jonathan não estão muito melhores. Ele, todo pessimista, achando que a busca não vai dar em nada, e a Nancy querendo tentar. Ele pergunta se fez algo pra irritar ela, e isso começa a discussão. Não briga. Ele diz que ela hesitou quando Steve pediu pra trocar de duplas. Ela se irrita. Isso não importa, minha irmã tá desaparecida. O Jonathan confessa que ele tá com medo. Eles não sabem o que vão encontrar do outro lado do muro, mas que a única chance de sobreviverem é se os dois forem a dupla que sempre foram, e que não são mais. Ele pede pra ela parar de fugir dele e ser honesta, mas ela joga na cara dele que ele também não anda sendo muito honesto. Ela entra em uma sala para investigar e ele segue pelo corredor, achando uma porta cuja maçaneta havia derretido. Ele arromba e encontra uma escada coberta de um material cinza que derreteu tudo, então seguem um novo caminho. Hopper segue tentando contato com eles, mas nada. Callie e Eleven conversam na igreja. Ela pede desculpas por não ter procurado a irmã antes. Callie conta que sabe tudo sobre o Henry, exceto que um pequeno detalhe que ele ainda estava vivo. Eu quero que vocês entendam. A Callie tem umas 5 fãs só no mundo inteiro, e eu era uma delas. Eu defendia o episódio dela, que eu gosto bastante lá da segunda temporada, desde que essa temporada foi lançada. Eu tava muito ansiosa pra ela voltar, tava sempre esperando, eu fiquei muito animada quando ela apareceu aqui. Tanto que no meu vídeo sobre o volume 1 eu disse que o que eu mais curti, que mais me animou, foi a volta dela. Mas minha Nossa Senhora do Jumpscare, como eu me arrependo disso. Porque ela veio aqui pra ser uma âncora e puxar o clima, estragar tudo que ela toca. E assim, a gente já tem outros personagens que têm essa função, você não precisa se esforçar tanto, Callie. A Eleven pede a ajuda da irmã pra matar o Henry, que tecnicamente também é irmão delas, né? Enfim, diz que se matar ele, tudo acaba. Mas a Callie diz que isso é um sonho que um dia ela já teve, mas acabou quando o exército a encontrou, matou seus amigos e a levou pro laboratório, onde aprenderam com a kryptonita e tiraram seu sangue dia após dia, e nem ela sabe por quanto tempo. Um dia ela se fingiu de morta e conseguiu escapar. Chegou perto de fugir, 9 metros da porta, mas precisou se esconder em uma sala e encontrou algo que não queria ter visto. Pausa dramática, voltamos pro mundo das memórias. O Derek, agindo como um imbecil, vai até a floresta, deixando as outras crianças verem ele, que correm pra contar pro Henry. Derek tem um mapa pra chegar nas cavernas, onde ficaria seguro. O plano é ele distrair o Henry enquanto Holly e Max andam pela memória pra encontrar um escape. Antes, a Max quase fugiu através das suas memórias. A ideia agora é viajar pelas memórias da Holly. Na rádio, todos se preparam para o primeiro plano: ressuscitar um Demogorgon. Will e Robin ficam sozinhos testando os equipamentos. Ela o agradece por salvar a sua vida e ele a agradece de volta. Disse que a história dela sobre como encontrou as suas respostas o ajudou. Ele pergunta se, depois que a Robin teve a sua epifania sobre a Temi, ela já começou a namorar a Vicky. Ela explica que não. Apesar de ter finalmente se aceitado, ter coragem de falar sobre isso com outra pessoa era algo totalmente diferente. E é aí que ela fala que a primeira pessoa para quem ela contou foi o Steve, e o Will fica chocado. Ela conta que eles estavam drogados com
consultora da verdade, o que ajudou ela a ter coragem, mas que contar pra alguém que fica de boa com isso foi como tirar um peso das costas. Aliás, eu tô revendo a série inteira e bem recentemente eu assisti o episódio onde a Robin conta sobre ela pro Steve e caramba, mano, se tem uma coisa que eles consistentemente acertaram nessa série foi a evolução do personagem do Steve, né? Tirando a regressão dele voltar a ter crush na Nancy. Quando ele entende que a Robin é lésbica, primeiro vem o choque e depois vem o entendimento do porquê ela tava tão hesitante em contar sobre isso. E então vem total aceitação. E assim, ele tinha acabado de se declarar pra Robin, mas ele 100% larga isso e começa a conversar com ela sobre o crush dela na Tammy. É assim, a melhor reação possível. Ela diz que se não tivesse contado pro Steve, não teria tido coragem pra falar com a Vicky e nem estaria falando sobre isso com o Will agora. Mais uma vez, o que a Robin disse vai ter um impacto direto nas ações do Will, que podem mudar tudo logo logo. O Derek tá distraindo o Henry e Max e Holly acham que isso significa que elas têm todo o tempo do mundo. Então elas vão passeando tranquilas até o lugar onde a Holly acordou nesse mundo pela primeira vez. Acham uma porta no meio do nada e entram na próxima memória. Lembrando que quando o Mike deu pra Holly a sua figurinha da sua personagem de D&D, ele disse que ela era uma clériga que podia abrir portas interdimensionais. A memória da vez é a Holly e a sua amiga assistindo um filme de terror no porão da casa dela. Aquela foi a primeira vez que o Henry observou Holly, quando ele a escolheu. A partir dali, elas vão pra biblioteca, que foi onde ele falou com ela pela primeira vez. No laboratório do mundo invertido, o Dustin volta e encontra o Steve realmente esperando ele na sala das crianças, tentando resolver um cubo mágico. O que importa é que a tensão finalmente explode e os dois brigam. O Steve joga na cara dele que eles abandonaram o Hopper e a Eleven pra seguir o plano do Dustin, que pode nem dar certo, e que pra começo de conversa só perderam contato com eles porque o Dustin não apareceu na busca como deveria, porque comprou briga com as pessoas erradas. O Dustin revida dizendo que a verdadeira burrice é o Steve ficar dando em cima da namorada dos outros no meio do fim do mundo, e o Steve repete que a Nancy é só uma amiga. Lembra como é ter amigos? E aqui a coisa fica feia. Eu lembro como era ter um bom amigo, que acreditava em mim de verdade e que era legal comigo. Ah, então esse é o motivo de você ter se afastado de todo mundo? Porque ninguém pode ser tão perfeito quanto o Ed era? Ele não era perfeito, mas sabia disso. Ao contrário de você, ele era autêntico, a pessoa mais inteligente e legal que eu já conheci. Teria resolvido esse cubo mágico em 30 segundos. Pra torcer a faca, o Steve manda um: se eu sou tão idiota, porque sou eu que ainda tô de pé aqui. Naquela noite eu disse pra vocês não mancarem os heróis. Eu falei pros dois. Ele se jogou em um enxame de morcegos. Foi pra salvar minha vida. Ele não salvou ninguém. E eu fiquei chocada deles admitirem isso aqui. A morte do Ed da quarta temporada irrita porque ela era evitável. Ele fica no mundo invertido pra distrair os bichos por mais tempo, e isso ajuda no plano e salva sim os outros, mas ele poderia ter distraído correndo e se escondendo, mas não, ele resolveu parar e lutar contra algo impossível. Ele salvou o Dustin ao ficar no mundo invertido, mas ele não salvou ninguém ao parar e lutar, além do, sei lá, o ego dele. E eu digo isso sendo uma grandíssima fã do Ed. E ver o Steve falando isso, não gritando, não bravo, mas simplesmente constatando um fato que é muito difícil, cara, eu adorei. Infelizmente, ele disse isso pra audiência errada. Pode continuar mentindo pra si mesmo, mas o motivo de você estar com tanta raiva o tempo todo é porque no fundo sabe a verdade. O Ed quis bancar o herói, ele tomou uma decisão estúpida e se jogou pra morte. O Dustin parte pra cima dele começando uma briga. O Steve não revida, fica jogando o outro pra longe, mandando ele parar e se acalmar antes que se machuque. Mas o Dustin continua e continua. Os dois acabam caindo atrás do buraco do espelho, exatamente onde a Eleven prendeu o Henry na parede e o mandou pra outra dimensão. O Dustin acerta em cheio um soco no rosto do Steve e faz os dois baterem na parede e caírem. O Steve levanta e sai. Quer saber? Eu cansei. O Dustin se levanta chorando. Volta correndo pra Nancy, seu idiota falso e burro. Mas ele encontra uma porta escondida ali atrás, cheia de papéis, com um mapa de um círculo exatamente igual ao que ele fez para desenhar o muro. Nancy e Jonathan continuam andando pelo mundo do Museu de Cera, tudo derretido, até com corpos de soldados ali presos no tempo. Mas voltamos para a história da Callie. Ela conta que a sala que ela entrou tinha uma mulher grávida e que estavam injetando o sangue da Callie nela, que estava matando ela e o bebê. Callie correu e viu que existiam muitas outras mulheres grávidas da mesma maneira. Tinham pelo menos 8, mas a Callie foi pega novamente.
Ela revelou que o estudo do MK Ultra, o que resultou no poder delas, não foram as drogas dadas às mães que causaram isso. Foi o sangue do Henry que era injetado nas mulheres grávidas. Todas as crianças eram versões inferiores a ele, tentativas de replicar o seu poder. Tentaram fazer o mesmo usando o sangue da Callie, mas ele não era bom o bastante, porque só um dos experimentos teve um resultado perfeito. A Eleven é a única igual ao Henry, e é do sangue dela que precisam para criar mais. Callie faz a Eleven ver uma ilusão dela mesma presa no laboratório, dizendo que vão a usar para criar mais monstros como Henry. Não existem finais felizes, Jane. Não para nós. Hopper vê parte da conversa e não fica nada satisfeito. Seguinte, a Callie tinha os seus amigos que eram a sua família. Ela tinha o seu propósito, que era matar todas as pessoas que machucaram ela, mas tiraram isso dela. Mataram seus amigos na sua frente, levaram ela de volta pro inferno de onde ela conseguiu fugir, mantiveram ela drogada e tirando o sangue dela dia após dia, por no mínimo meses. Ela não tem expectativa de futuro nenhuma, não tem nenhuma esperança. Se matarem o Vecna, isso não muda nada pra ela, porque não era ele que tava machucando ela. Não ia servir nem como vingança. Ela não tem pra onde ir depois que tudo isso acabar. Tô contando tudo pra que vocês entendam que agora a Callie é uma suicida. Ela mesma disse que a única saída que ela via pro laboratório e pra tortura era a morte, mas não era a única saída só pro laboratório. O perigo é que ela não tá querendo ir sozinha. Ela tá tentando convencer a Eleven a ir junto. Por isso que eu fiquei pé da vida, cara. 6 anos esperando essa personagem aparecer e ser relevante pra trama, e aí quando ela volta, o que ela tá fazendo é tentar convencer a protagonista a se matar? Se é que dá pra chamar a Eleven de protagonista ainda hoje em dia. E cara, assim, é o fim da série. Já tem 1 milhão de coisas ameaçando a vida da Eleven. Precisava de mais uma? O Derek ainda tá fugindo pela floresta, mas Henry o encontra, derruba no chão e pergunta quem deu a ele o mapa. Derek resiste, mas Henry o faz ver ilusões da sua família morta, dizendo que se ele mentir de novo, vai matar todos. Holly e Max estão quase terminando a sua jornada. Chegam na última memória, de quando o Demogorgon a pegou, mas param pra conversar porque a Holly tá com medo de entrar. Tudo bem, meninas, dá tempo de fazer um discurso motivacional, vai lá. Quem não tá com tempo é o pessoal da rádio. Colocam o corpo do Demogorgon com as barras de metal e o Will se prepara. Ele agradece a mãe por confiar nele e começam. Robin liga a energia que realmente funciona em trazer o Demogorgon e as partículas de volta à vida. O Will entra na mente de Colmeia, vendo através dos olhos de Derek, que tá voltando pra casa, dizendo que o Henry foi buscar a Holly. Ele diz que o monstro enganou e fingiu ser uma menina ruiva chamada Max. O coitado do Lucas quase desmaia quando escuta que a Max tá com a Holly. Ele ficaria pior se soubesse que durante tudo isso, as duas queridas estão assistindo as memórias da Holly quase comendo pipoca, de tão tranquilas e sem pressa. Elas só precisam passar de uma porta, mas ficam paradas que nem tontas, o Vecna chega e a tranca. Ele pega a Max pelo pescoço a estrangulando. Holly fica congelado com medo demais pra agir. No mundo real, Max tá morrendo no hospital. De repente, Vecna começa a soltar ela contra sua vontade. O Will entrou na mente colmeia e o está controlando. Ele quebra uma perna do Vecna, que cai soltando Max. O obriga a olhar para elas e consegue falar através dele. Max, se você está me ouvindo, precisa correr. Agora! As duas correm, mas com a porta fechada, elas fazem um caminho de volta. Porém, ossos quebrados não o afetam por muito tempo, que se reconstrói. Will apenas o segurou por um tempinho. Henry se levanta e força Will a sair. O corpo dele é jogado para longe e Robin frita o Demogorgon, o matando de vez. As partículas do Devorador de Mentes saem livres, mas o Will não acorda. Lá no laboratório, Nancy e Jonathan chegam no telhado, onde eles percebem algo estranho reagir à luz. Ao jogar um cano, percebem que há um círculo de energia enorme flutuando ali em cima, e eles acham que esse é o gerador do muro. Mas lendo os arquivos que encontrou na sala secreta, o Dustin descobre que na verdade não é isso. O Jonathan chama pelo rádio dizendo que encontrou o gerador. Dustin responde, diz pra não encostarem na coisa, que não é o gerador, mas o rádio dele foi quebrado na briga com Steve e sai tudo picotado. Ele sobe as escadas correndo e gritando: "Se vocês construírem isso, vão morrer. Todo mundo vai morrer", mas ninguém tava ouvindo ele. Nancy atira. De cara, não acontece nada, mas logo a camuflagem some e vemos uma bola vermelha parecendo extremamente instável, que lança energia para todos os lados, derrubando Jonathan e Nancy e indo direto pros muros. Chegamos no episódio 6, Fuga de Camezotes. Erica e Murray foram às 5 da manhã na casa do professor Clark, que estava dormindo de boa com a bibliotecária. E isso só pra fazer a mesma piada da primeira temporada, porque o Hopper também teve um namorico com ela. Erica diz que a vida do Dustin depende da ajuda dele, então ele aceita na hora.
O Steve se encontra com o Dustin, assustado com toda a gritaria, mas o garoto diz que estava errado. Conta que o caderno que achou eram os estudos do Dr. Brenner. O muro não tem nada a ver com Vecna, é ciência e não magia. Aquela coisa lá no telhado é chamada de matéria exótica e é o que está segurando o muro de pé. Vemos Nancy e Jonathan caídos desmaiados, enquanto o líquido estranho volta a derreter e os cerca afundando no chão. O muro é abalado pela rajada de energia e de repente o carro do Steve é sugado para o outro lado e do buraco que ficou, tudo é puxado para fora, como se abrissem um buraco em uma nave no meio do espaço, porque é meio que isso mesmo. A abertura puxa uma das placas de metal, revelando um portal embaixo, o que os levaria para o mundo real, ou mundo certo, eu não sei como chamar. A Eleven usa os seus poderes como escudo e eles vão até lá. O Dustin explica que todo o entendimento deles do mundo invertido estava errado. Não é uma outra dimensão e nem um outro mundo, é um buraco de minhoca, uma ponte entre dois pontos no tempo e no espaço. Se a ponte for destruída, vai levar a gente junto, o nosso mundo inteiro. Então, vemos o lado de fora do muro. Ao redor do mundo invertido não tem nada. É o espaço vazio conectando o planeta Terra a outro mundo. Chocante, né? Eu não disse que todo mundo tinha uma teoria de que aquela aula que o professor Clark estava dando ia se conectar a tudo? Falando em outro mundo, nas memórias, Holly e Max chegam nas montanhas, mas Henry chega junto, parando na entrada. Ele tenta enganar a Holly, dizendo que a Max é mentirosa, mas já era. Ela viu ele como Vecna, então ele a ameaça. Diz que se ela não voltar com as outras crianças, vai precisar machucar a Max, dizendo que existem outras maneiras de chegar nela sem precisar entrar nas montanhas. Ele passa o recado. Quando a Max começar a sofrer, Holly pode voltar para ele e salvar a amiga, ou ficar e assistir ela morrer. Ele vai embora e deixa as duas. Enfim, chega o dia 6 de novembro. O dia até amanhece lindo e nem parece que carrega o peso do fim do mundo. Will tá desacordado. Robin usa outra analogia para explicar a sua teoria. Will viu Max e Holly juntas e sabemos que o corpo da Max está no mundo real, no hospital. Então a teoria é que o corpo de cada um deles está em lugares separados. A Max no hospital, o Will ali na rádio e a Holly em algum lugar do mundo invertido. Mas a mente deles estão presas no mesmo lugar, na mente do Vecna. Eles acham que se a Holly e a Max voltarem, elas vão poder ajudar pra caramba, porque elas passaram tempo na mente do Vecna e vão saber tudo sobre ele. Eu quero só ver a cara deles quando eles descobrirem que a Max passou 2 anos vivendo nas memórias do Henry e não sabe nada de útil. Robin e Lucas vão pro hospital. Ficam com a Max, que tecnicamente deveria acordar a qualquer momento, já que estava fugindo, enquanto Mike e Joyce ficam com o Will. E falando no coitado, na sua mente, ele tá preso nas paredes da biblioteca do mundo invertido, assim como ele ficou quando foi levado pela primeira vez. Vecna aparece fulo da cara. Se acha esperto, né? Mas lembra que fui eu quem te convidei pra cá. Você era o meu veículo, meu espião, meu construtor. Lembram que lá na segunda temporada, quando ele estava possuído pelo Devorador de Mentes, os olhos dele ficavam mexendo enquanto ele dormia? Então, aquilo era ele controlando a mente de Colmeia e fazendo as raízes construírem túneis embaixo de Hawkins. Existe muito poder dentro de você, mas não se engane, menino. Esses são os meus poderes, que estão mais fortes do que jamais estiveram. Vemos onde o Vecna realmente está, conectado ao outro mundo, no mesmo lugar onde está mantendo as crianças presas. Tem até uma espécie de coração gigante batendo na caverna, fazendo rachaduras aparecerem no chão daquele mundo. Agora é a hora dos meus veículos nos guiarem para um novo mundo. Ele usa Will como seu espião uma última vez. Com os seus poderes, faz ele ver algo horrível que só vamos descobrir depois. Holly tá ficando doida, morrendo de medo da ameaça que o Henry fez. Mas a Max quer ficar sentadinha ali, sem fazer nada, como andou fazendo por 2 anos, esperando a Eleven vir salvar elas magicamente, porque acha que foi ela quem controlou o Vecna naquela hora. Deus abençoe a Holly, porque se não fosse por ela, a Max seria uma banana nessa temporada, né? A Max compartilha a sua teoria de que o Henry não entra ali, porque essa memória em particular é traumática demais pra ele, mas ela viveu anos ali e não achou nada de assustador na caverna, então não sabe o que é. A teoria é um pouco fraca, porque assim, a memória do Demogorgon atacando a mãe da Holly, levando ela, também é traumática. Mesmo assim, a Holly consegue entrar lá. Tem alguma coisa, parece física, que impede o Vecna de passar por essas montanhas. A Holly tem uma ideia. Elas já tentaram escapar pelas memórias tanto da Max quanto da Holly e não deu. Então deveriam tentar atravessando as memórias do Henry. Elas já estão no primeiro ponto de partida, só precisam encontrar o que vem depois. Aqui eu fiquei animada pensando, meu Deus, é agora que a gente vai andar por todas as memórias dele e descobrir o que aconteceu naquela peça de teatro da escola no dia 6 de novembro.
Mas não. Um detalhe é que a Max aponta que as memórias delas que usaram pra chegar num portal eram os momentos que o Henry roubou as mentes delas, a levou pro seu mundo, e não tem como ele ter roubado a própria mente. Só que a Holly diz que tem como isso acontecer sim, o que abre espaço pra eles meterem uma redenção do Vecna no último episódio. Só que 2 horas parece pouco demais pra esse tanto de coisa, né? Eleven, Callie e Hopper chegam na rádio usando um carro roubado. Mike e Joyce correm pra abraçar eles e já botam a menina pra ir buscar o Will na mente dele. O Dustin e o Steve estão desesperados procurando Nancy e Jonathan, que ainda estão desacordados. Eles caíram em uma sala que está se enchendo de líquido derretido. A maçaneta da porta se desintegra e eles ficam presos lá dentro. De volta na rádio, Eleven está tentando entrar na mente do Will. Hopper e Mike conversam sobre o que aconteceu no mundo invertido e Callie vem para fazer o seu discurso desmotivacional do dia. Nem o Hopper aguenta mais a menina. Rola uma tensão entre os dois. Ela diz que a irmã tá mais fraca, não consegue achar o Will. Diz que conhece ela há mais tempo que o Hopper, já que elas foram criadas juntas. E mete o nome dela é Jane, porque todos chamam ela de Eleven, ou 11, né? E a melhor resposta possível, ele a corrige dizendo Jane Hopper. Tipo, eu sei o nome dela, ela é a minha filha. A briga continua. Ela diz que matar o Vecna não vai adiantar, que tá ali pra garantir que isso nunca aconteça de novo. O que começou a soar como uma ameaça. Ela tentar convencer a Eleven a se matar é uma coisa, mas isso pareceu se ela mesma não fizer isso, eu faço. Só eu que peguei uma bad vibe homicida-suicida aqui? Eles são interrompidos quando a Eleven volta dizendo que não achou o Will. Então o Hopper sugere que eles vão pra sua casa usar a banheira, dar mais potência pro sinal dela. Lucas e Robin chegam no hospital correndo. A recepcionista grita, então pega o telefone. Só tem X9 nessa série, cara. Antes que eles pudessem entrar no elevador, a Vicky aparece e leva Robin dizendo que precisam conversar. Ela conta que a polícia tá atrás dela porque descobriram, sei lá como, que a Robin roubou os remédios do hospital. Então, ela precisa contar a verdade pra Vicky. Lucas vai até Max e coloca a música pra tocar uma última vez. Ou essa desgrama volta logo ou larga a mão dela. Gente, francamente, eu tô tão irritada com essa preguiça insuportável da Max de ver 30 portais, 30 saídas diferentes e ficar parada que nem uma idiota olhando, que eu tava quase torcendo contra ela, eu juro. A Max se tornou uma dessas personagens favoritas na 3ª temporada, mas o que estão fazendo com ela aqui na 5ª deveria ser considerado crime. Eu não sei se isso foi uma direção ruim, porque são episódios diferentes e cada um tem um diretor, então, cara, dá pra falar que todos eles foram ruins em direcionar ela, ou se é a atriz que tá cansada de Stranger Things e tá dando o mínimo dela só pra acabar e fechar o contrato e terminar isso. Mas a Max agir como uma lesma é um dos grandes fatores que tá fazendo essa 5ª temporada me dar dor de cabeça. E falando da Max achando que tá passeando no shopping, vamos voltar pra ela. Ela tá indo atrás da Holly, falando sem parar sobre como não vai dar certo, sei lá mais o que. Ela jura que não é pessimista, mas tá quase no nível da Callie. A Holly olha pela luneta do Henry, que tava com aquela tampa esquisita, e eu juro que só agora que eu percebi. O buraco da tampa tem exatamente o mesmo formato da entrada da caverna onde a Max vive, então elas só precisam fazer o desenho se encaixar direitinho pra achar o lugar secreto. Dustin e Steve chegam subindo as escadas pra achar o outro, com o Dustin dizendo o quanto isso é perigoso e deveriam parar. A escada derrete na frente deles e quase caem, ficando presos ali. Nancy e Jonathan continuam presos na sala. Ao tentar abrir a porta, só abrem mais uma fonte do líquido que vai afogar eles. Esse líquido é estranho. A cadeira tá grudada no chão. Ela derrete maçanetas e escadas, então deveria ser corrosivo, mas eles estão nadando nisso e tá tudo bem. Eles sobem na mesa e começam a gritar por ajuda. Mike e Eleven preparam a banheira enquanto Hopper vai conversar com a Joyce, que não sai do lado do Will. Ela se sente culpada porque a ideia de entrar na mente do Vecna foi dela, que sente que tudo que faz é a decisão errada. Se protege ele demais, é errado. Se confia e deixa ele tomar a frente, é errado. O Hopper segura sua mão e assegura que não foi culpa dela. O Mike pergunta para Eleven o que a Callie quis dizer sobre o Vecna não ser o fim disso. A safada da Callie fica atrás da porta ouvindo tudo. A Eleven conta a verdade sobre os novos experimentos, o sangue do Henry. Eu não sou um monstro, eu sei disso agora, mas com o meu sangue eles podem criar monstros. Isso não abala o Mike. Ele sabia que o exército sempre estaria atrás dela, por isso que eles precisam sair de Hawkins quando tudo isso acabar, começar uma nova vida. Ela diz que isso não é uma campanha, o Mike não pode escrever o final, e ele insiste que juntos todos eles podem sim. Holly e Max chegam no local, e Holly cai quando o chão se abre debaixo dela, numa entrada de mina. A Max a segura a tempo. Robin contou toda a verdade pra Vicky. Bom, eu não sei se toda ela, porque só passou tipo uns 5 minutos no máximo.
A Vicky acha que a Robin é uma drogada e tá em abstinência tendo alucinações. Os militares chegam e conseguem pegar a Robin. No laboratório, para conseguir subir para o próximo andar, o Steve coloca uma escada por cima da outra escada quebrada. E ele vai subir, mas o Dustin arranca ele de lá gritando desesperado. Para de tentar ser um babaca. O Steve grita também, a voz dele chega até a falhar. E enquanto o Dustin tá totalmente preocupado com o Steve, ele tá totalmente preocupado com a Nancy. E com o Jonathan também, talvez. Mas o Dustin vence essa, porque ele começa a chorar, chacoalha o Steve e grita: "Você sempre arrisca a sua vida, e eu não posso deixar isso acontecer de novo." E essa aqui doeu, até o Steve ficou quieto. Para de ser egoísta. Se você for lá, vai morrer, e eu não posso lidar com isso de novo. Você não pode morrer, eu não posso lidar com isso. Não deixe isso acontecer de novo, por favor, não você. O Steve fica chocado, não consegue nem dizer nada. O Dustin cai nos braços dele, que imediatamente o abraça, e a escada então cai, provando que se o Steve tivesse subido, ele teria morrido. Os dois ficam abraçados sem saber o que fazia. O Steve tá passando por uma evolução muito boa, cara, do personagem dele. Ele tá mais maduro agora do que ele jamais esteve, enquanto ele ainda mantém a sua essência de quem é o Steve. Ele tá mais firme no relacionamento que ele tem com o Dustin, no papel que ele tem na vida do Dustin. Essa cena aqui deles dois se abraçando, ele em choque com o Dustin demonstrando seus verdadeiros sentimentos e ele aceitando tudo. Quando o Dustin brigou com ele antes, ele não machucou o menino, no momento ele foi violento. Ele tentou impedir o Dustin de acabar se machucando. Ele sendo um verdadeiro pai, o que é mais forte, baseado no fato de que ele nunca tem o pai dele próximo a ele. E, infelizmente, Nancy e Jonathan, não tão longe dali, não estão tendo um momento muito bom. Eles cansam de gritar e a mesa começa a quebrar. Jonathan diz que os outros não os ouviram e não virão o salvar, seguindo o que a Nancy pediu de ser honesto. Ela olha para todos os lados, vendo apenas o líquido inundando a sala e aceita o seu destino. Os dois vão morrer ali naquela sala. Então eles começam com as confissões. Ela diz que odeia a banda favorita dele, The Clash, que tem a música que o Will ouvia muito na primeira temporada. Ele conta que não gosta de ler os artigos dela porque ela nunca quer uma opinião sincera, só elogios. Ambos fingiram que leram os livros favoritos um do outro, mas era mentira. O Jonathan sempre se atrasa e isso irrita a Nancy. Ele deu o casaco dela pra doação porque odiava a cor de rosa. Ela jogou fora a última erva que ele tinha porque detesta quando ele fica chapado, e ele detesta quando ela fica bêbada. Esse é um momento divertido, os dois confessando tudo, até levando os espíritos, mas a diversão morre rápido e as confissões ficam mais sérias. Ele diz que nunca se candidatou para a mesma faculdade que ela, isso lá na temporada passada, e ela confessa que sabia, mas nunca disse nada. E aqui vem a cena que muda tudo. Francamente, ela não ficou nada clara aqui na série e os criadores tiveram que dar uma entrevista pra explicar o que aconteceu. Ele diz que eles têm um trauma em comum e ninguém mais poderia entender eles tão bem quanto um ao outro. É algo que os une pra sempre e isso dava segurança, mas ao mesmo tempo é sufocante. E a Nancy entende exatamente do que ele tá falando. Ela confessa que nas férias do ano anterior, ela poderia ter viajado junto com o Mike pra visitar o namorado em Lenora, mas não foi, porque queria espaço. Espaço pra estar com outra pessoa? Finalmente vamos botar todos os pingos em todos os is. O Steve é um cara legal, ela diz. Me faz rir, o cabelo dele é melhor que o seu, mas não. Eu nunca tive com ele o que eu tenho com você. Somos pessoas diferentes. Grita mais alto pro pessoal do fundão, Nancy. Ela diz que o Steve sabe o que quer pra vida dele. Sobre o sonho dele de ter 6 filhos. E isso é ótimo pra ele, mas ela não sabe o que quer. E tava tentando descobrir justamente isso. Mas aí Hawkins entrou em quarentena e tudo foi pro saco. Uma última confissão, diz Jonathan. Ele dá a ela a fita de música com um anel dentro. Nancy Wheeler, ele começa. Você quer não casar comigo? Ela tá chorando, eu tava chorando, e ele explica. Eu tentei me convencer de que isso ia consertar tudo de alguma forma, mas só pioraria tudo. Mas e aí, você aceita a minha não proposta? Sorrindo e chorando, a Nancy aceita. Eu amei você, ele diz. Eu amo você, Nancy Wheeler. E eu amo você, Jonathan Byers. Os dois ficam juntinhos, chorando, esperando pra morrer igual o casal de velhinhos do Titanic. Ela joga o anel pra longe e ele cai no chão. Opa, peraí, no chão? É um milagre de Natal, amigos. O líquido solidificou. Eles não vão mais morrer afogados. Os dois se abraçam pra comemorar e tem essa imagem absurda aqui deles no fundo se abraçando e o anel na frente. Isso aqui é arte, viu? E agora deixa eu explicar. Você acabou de testemunhar o término mais fofo do mundo. Sim, término. Porque quando o Jonathan pergunta, você aceita a minha não proposta? Ele tava pedindo a Nancy em,
término. Os roteiristas já tinham decidido há algum tempo que esses dois iriam se separar em algum momento, para que a Nancy pudesse seguir independente para descobrir quem ela é e o que ela quer, sem ninguém. Então, não é que ela terminou com o Jonathan para ficar com o Steve, é que ela vai ficar sozinha. Um dos irmãos Duffer revelou isso em entrevista a People. Só que isso definitivamente não ficou claro nessa cena. Eles deveriam ter feito isso de uma maneira muito melhor. O que eu mais tô vendo por aí é que a maioria das pessoas teve a mesma interpretação que eu tive. É que é de que o Jonathan não tava pedindo ela em casamento. Tipo assim, não é o momento, não é isso agora, a gente tem que descobrir. Mas não ficou claro que eles estavam terminando. Eu achei até que, inclusive, que eles estavam resolvendo os problemas dos relacionamentos deles. Dito isso, eu acertei. Eu disse que o melhor e o único fim possível pra esse triângulo amoroso estúpido e idiota que eles meteram aqui com o Steve a partir da 4ª temporada era a Nancy ficar solteira. E eu digo isso sofrendo um pouco porque eu amava muito o casal da Nancy com o Jonathan. Ou eu amava antes de estragarem o Jonathan na 4ª temporada. Eleven usa a banheira e consegue encontrar o Will preso. Usando seus poderes, ela o liberta. Holly e Max entram na mina, vendo um rastro de sangue que leva até um homem ferido, carregando uma maleta e apontando uma arma pro Henry, que era uma criança naquela época. Ele fala pro homem que mora ali perto, ouviu um barulho e veio checar. Ele tá usando a sua sopa de escoteiro. O homem pergunta quem o enviou, mas ele diz que não foi ninguém. E ele então atira, acertando a mão do Henry. Enquanto ele recarrega, o Henry corre pra cima dele, implorando pra ele parar. E então acerta a cabeça do homem várias vezes com uma pedra. Essa deve ter sido a primeira vez que ele matou alguém. Holly fica chocada, se perguntando se é isso que deixou o Henry malvado. Max procura uma saída dali, mas Holly fica observando. Henry, ao ver o homem morto, chora, pega a maleta dele e a abre. De dentro sai fumaça, mas não vemos o que era. Max achou uma passagem entre as pedras que leva até a sua música favorita, e ela e Holly começam a abrir caminho. No hospital, o coração da Max acelera e o Lucas percebe que ela tá voltando. Porém, descobrimos que quando Vecna disse que usaria o Will como espião uma última vez, ele se referia a ver na cabeça dele onde a Max está. Will acorda dentro da sua mente, ele abraça a Eleven e conta pra ela que tá indo atrás da Max. Os dois então acordam no mundo real e avisam os outros, todos eles correm pro hospital. Os soldados estão levando Robin embora, mas ela é salva por um democão. Quem diria, hein? Vicky vê os monstros e se desespera. Só que eles as ignoram, só matando os soldados que atiraram neles. Elas fogem, encontrando mais dos bichos, indo direto pra Max. Vicky ajuda Robin a falar pelo interfone de todo o hospital, porque o Lucas não atende o telefone do quarto. Ela diz: Lucas, é a Robin, tem Demogorgons indo aí, tira a Max daí agora. Pega o elevador, ele está indo pela escada, eu te vejo no subsolo. A Karen, que tá internada ali, também escuta a mensagem. Lucas corre com a Max no colo, carregando o rádio ainda tocando a música. Eles chegam no elevador, mas um democão chega também. Lucas chuta ele pra fora e consegue escapar. Por enquanto. Karen se levanta, toda descompensada, mas ela virou heroína nessa temporada, então tá tudo certo. Lucas se encontra com as outras duas, se escondendo na sala de serviços, mas não tem como fugir dali. Eles se escondem atrás de algumas das máquinas, mas o rádio entregaria a eles fácil. A Robin pede pra desligar, mas o Lucas recusa. Não dá, a Max tá voltando, leal até o fim. Os monstros conseguem derrubar a porta e entram. Holly e Max conseguem passar pela abertura e, pra variar, enrolam um pouco antes de andar bem devagar pelo mundo sinistro do Vecna. Numa cena 200% Jurassic Park, os democães estão prestes a encontrar eles, quando um barulho em uma máquina de lavar chama a atenção. Eles chegam perto, mas o barulho era um tanque de oxigênio que estava batendo pra lá e pra cá, e eventualmente explodindo, matando todos os monstros. Todos eles se levantam e vão ver quem os salvou, e do meio da fumaça surge ela, Senhora Karen Wheeler, mancando cheia de dor. Holly e Max encontram o portal da Max, só tem um probleminha. Aquele portal leva pro seu corpo, então a Holly não pode ir junto, ela tem que encontrar o próprio portal. Ela explica que não era a música da Kate Bush que abriu o portal pra ela, era o Lucas. Ele é a conexão dela com o mundo real. Diz que a Holly precisa de algo poderoso e significativo que conecte ela dessa maneira. Então faz um discurso motivacional pra Holly. A garota escolhe a figurinha da Holly, a heroína, que tem no colar, mas diz que ela não tem significado porque não funciona. Ela tentou ser corajosa, mas ficou congelada enquanto o Demogorgon atacava sua mãe, e fez o mesmo quando o Vecna atacou a Max, que ela é uma covarde. Olha no fundo dos meus olhos. Vocês conseguem perceber que essa é exatamente a mesma trama do Ed na 4ª temporada, né? Consegue?
vamos seguir. Max diz que não tinha nada que a Holly pudesse ter feito naqueles momentos, mas ela é corajosa, porque foi pra floresta mesmo achando que tinha monstros lá pra salvar o Henry. Entrou na caverna mesmo com medo da Max. Voltou pra casa do Henry porque esse era o plano, e mais cedo a Max tinha desistido pela milionésima vez, mas a Holly insistiu e graças a ela agora as duas têm uma chance. E eureka! Funciona! O portal da Holly se abre, mas o dela é escuro e sinistro, porque a coitada tá indo pra um lugar ainda pior. Só que calma, a Max sabe disso. Você ainda tem uma jornada longa pela frente. Eu não sei onde você vai acordar, mas deve ser no mundo invertido. Lembra, lá é igual a Hawkins, então é só correr pra sua casa e se esconder lá que nós vamos te buscar. Elas se abraçam e é muito fofo, e então correm pros seus respectivos portais. Bom, elas correm depois de andar devagar um pouco, porque essas pestes não aprendem com os erros nunca. E chegamos no episódio final do volume 2, A Ponte. Max abre os olhos e Lucas chora de emoção. A primeira palavra que ela diz é o nome dele. Ela não sente muito do corpo, só a mão dele segurando a dela, mas consegue enxergar luzes fortes. Lembrando que ela estava cega quando morreu. Vicky tá ali e explica que a Max ficou muito tempo sem usar os músculos, então vai levar um tempo para recuperar os movimentos, mas é normal. Chegou o momento, Lumax, me deixa que eu vou trazer tudinho pra vocês. Eu sempre soube que você ainda tava aí. Eu vi você me esperando, tocando a minha música. Já enjoou dela? Ele pergunta rindo. Ela diz que não. E você? E com a maior cara de sofrimento do mundo, ele acena a cabeça. Oh, meu anjo, ele nunca mais vai querer ouvir a voz da Kate Bush. Max conta que nem era a música que ela precisava, era só do Lucas. Ele chora e a abraça. O povo perdendo tempo com uma Eleven Endgame, Byler Endgame, Stance Endgame e o verdadeiro Endgame tava aqui o tempo todo. Os outros chegam na hora. Eleven corre pra abraçar Max. Até o Hopper é todo fofo. Bem-vindo ao lar, garota. Com todos reunidos, Max conta que o Vecna vai saber que ela escapou e fica bravo, indo atrás dela de novo. Mike pergunta onde tá a Holly, e então a vemos. A coitada quase nasceu de novo. Acordou presa no ninho. E isso aqui é o desafio. Veja essa cena sem pensar em Alien. Apesar dela também ser uma grande referência, talvez maior ainda, à Matrix. Ela consegue sair e vomita as partículas do devorador de mentes. Ao ver Vecna ali no meio, em transe, ela sai correndo. Que menina inteligente. Max, aprenda. E infelizmente, a nossa pequena não está no mundo invertido. Ela está no outro mundo. Do outro lado do buraco de minhoca. Um deserto assustador e interminável, sem ter pra onde ir. Mas ela vê o Vecna descendo, então corre mesmo assim. Nancy e Jonathan, mesmo que não correndo mais perigo de se afogar em líquidos suspeitos, ainda estão presos, até o Steve abrir um buraco na parede e os libertar. Ele ajuda os dois a sair, dando um tico mais de foco na Nancy. Alguém dá pra ele o memorando de que ela vai ficar solteira agora? O Dustin explica sobre os estudos do Brenner, que ele fez em 1983, quando a Eleven abriu o portal pela primeira vez, confirmando que a Holly não tá no mundo invertido. Se atualiza, Dustin, a gente já descobriu isso. A pobrezinha tá correndo descalço, mas tropeça numa abertura no chão, e percebe que debaixo dela tem um portal, assim como aqueles que foram abertos em Hawkins. Ela abre mais do buraco, enquanto Vecna vem de longe. O bom é que ele se recusa a correr para não atrapalhar a aura. Com toda a coragem do mundo, Holly atravessa o portal, sem saber o que tem do outro lado. Pro azar dela, o portal ficava no céu do mundo invertido, então ela cai, e cai, e cai. Alice, esse não é o país das maravilhas. Nancy escuta os gritos da Holly e reconhece na hora. Essa aqui é uma irmã que passou anos ouvindo esses berreiros por todas as noites. E a Holly continua a cair em direção ao hospital. Seguinte, presta atenção. Eu tava esperando que alguém ia morrer aqui nesse volume 2, mas duas coisas. Eu não esperava que quem ia morrer ia ser uma criança de 9 anos. E 2, eu não imaginava que a morte ia ser ela virar panqueca se esmagando contra o chão depois de uma queda de quê? Quilômetros? E eu não tava psicologicamente preparada pra uma cena dessas, não. Ainda bem que não foi isso que aconteceu, né? Mas a gente descobre isso daqui a pouco. O Will tá todo brocochô, lembrando do Vecna dando mais humildade pra ele. Chora, dizendo que foi o escolhido porque é fraco, que é tudo culpa dele. A mãe o abraça sem conseguir convencê-lo do contrário. Os militares chegam no hospital. O grupo ainda tá lá, discutindo os planos. Precisam voltar pro mundo invertido pra buscar a Holly, mas descobrem que o professor Clark, Erica e Murray conseguiram encontrar o Dustin e os outros com um aparelho improvisado. E já que eles já estão lá, podem encontrar a Holly mais fácil. Vicky avisa os militares, então todos saem do hospital. Bom, não todos. A Karen tá muitíssimo machucada ainda. O Mike conversa com ela. Você nos salvou, ele diz, e confessa que precisam contar tudo pra ela sobre o mundo invertido e sobre a Eleven. Mas tudo que tem que saber agora é que foi esse grupo que salvou Will quando ninguém mais conseguiu, e vamos fazer o mesmo pela
Holly. Eles se abraçam e ela fica no hospital. Todos se encontram lá no laboratório. O Murray consegue contato no rádio com o Dustin, avisa sobre a Holly e ele responde, mas tá picotado. Mesmo assim, a Robin entende que eles encontraram a Holly. Eleven destrói as câmeras do laboratório e abre uma das placas de metal. Todos vão pro mundo invertido, incluindo o professor Clark. Finalmente, ele tá inteirado da trama. Só ficam de fora Lucas e Max porque ela tá na cadeira de rodas. Eles se encontram com os outros, mas a cara da Nancy tá de matar. Cadê a Holly? E ela nem consegue responder. Eu tava quase desmaiando nessa hora. Eles não iam ter coragem de matar uma neném dessa forma, né? Não. Na velocidade que a Holly tava caindo, não existia maneira nenhuma de segurar ela. Quem tentasse ia morrer junto. Por sorte, ela é salva. Algo a segura no ar, bem pertinho dos outros, mas é puxada de volta pra cima. Amiga, o Vecna salvou a tua vida. E ele levou ela de volta tranquilinha dormindo, botou ela no lugar, conectada aos outros. Vai tudo acabar logo, ele diz. No hospital da base, Sullivan, aquele desgraçado, ainda tá vivo, todo queimado. Ele descreve Vecna como um demônio do outro mundo que controlava os monstros e tinha poderes. Doutora Kai coloca outro homem no comando, aquele que foi interrogado pelo Hopper. Ela diz que isso não é uma guerra, é uma busca. Se algo entrar no caminho é pra matar, mas o objetivo é encontrar a Eleven. Diz que se já tivessem a menina, poderiam estar mandando os monstros matarem soviéticos ao invés dos americanos. Olha só, militares querendo usar um poder sobrenatural que eles não entendem pra lutar contra os russos em uma série de TV muito inspirada nos livros de Stephen King. Onde eu já vi isso recentemente? Ainda bem que Bem-vindos a Derry saiu antes dessa temporada de Stranger Things, hein, amigos? Nós somos roubados da cena de reencontro entre o Steve e a Max, o que é um crime, mas temos ele ajudando Lucas a tirar ela da van. Will a abraça. Lucas vai mostrando a estação da rádio, mas isso não anima muito. Ela se sente culpada que a Holly voltou pras memórias. Diz que deveria ter ficado lá. Dustin junta a trupe e dá aula de física. Tem um mundo real, que é a Hawkins, e então o mundo invertido, que é uma ponte que leva até outro mundo, que o Dustin apelidou de Abismo. Nome vindo de Dungeons and Dragons. Ou seja, o mundo invertido é um buraco de minhoca. Ele acha que é do abismo que os Demogorgons, as raízes do Devorador de Mundos realmente vêm. Foi pra lá que a Eleven mandou o Henry. Ele ficou preso lá por um tempão, mas o Brenner fez a Eleven procurar ele sem saber. Ao entrar em contato com o abismo através do Demogorgon, ela criou uma ponte, o mundo invertido. Ano passado, a Nancy quase matou o Vecna, então ele fugiu pro abismo pra se recuperar. Eu posso mencionar que essa aqui também é uma clara referência a It, a Coisa, porque lá o Pennywise também foi pro seu próprio universo, depois de ser derrotado pelo grupo das crianças. Não? Chega de referência a It? Beleza. Por isso a Eleven não encontrava o Vecna. Ele esteve no outro mundo esse tempo todo. O Will explica que o Vecna pegou as crianças para usar elas para canalizar e amplificar os seus poderes. Max acrescenta que o plano deles é atrair os mundos juntos, fundir eles. O Will entende que é por isso que ele tá criando fendas no abismo, assim como fez em Hawkins, para que quando eles se colidam, se tornem um. Eu não tenho certeza se é assim que física funciona, mas eu vou aceitar. Agora que entendem o que tá prestes a acontecer, precisam de um plano. Lá no mundo das memórias, o safado do Henry levou a Holly de volta para casa e coloca ela para dormir na cama. As outras crianças estão preocupadas, então ele conta que a Max era um monstro disfarçado que mentiu para Holly e corrompeu a mente dela, contando mentiras horríveis sobre o Henry. Basicamente, ele preparou para que ninguém acredite na Holly, não importa o que ela disser. Ele diz que eles precisam da Holly ou irão falhar na missão. Derek, assustado, diz que eles deveriam cancelar tudo e ir para casa, mas como eu disse, aquilo ali virou um culto. As crianças começam a entoar como uma canção que vão trazer a Holly de volta pra luz. Sério, é sinistro tanto quanto esse sorriso do Henry. Os militares chegam no laboratório, onde abriram um portal, e mandam que os seus homens entrem no mundo invertido. Lá na rádio, eles ainda estão montando um plano. O Hopper quer pegar o helicóptero que viu na base, sequestrar um piloto, subir pro abismo, matar o Vecna, pegar as crianças e descer. Mas não necessariamente cabe um helicóptero gigante nas fendas. Eles começam a discutir e acontece. O Steve finalmente cria um plano. Vai, meu amor, a gente sabe que tem neurônios funcionando aí. Com mais uma analogia, ele explica a sua ideia. Usar a torre de rádio, que não é alta o suficiente para chegar no abismo, mas é só esperar o Vecna atrair os mundos juntos e alguma hora a torre vai ser o bastante. Olha, eu tô orgulhado do Steve por finalmente ter tido uma ideia para algum plano, mas isso não vai atrapalhar. Eles vão ter muito menos tempo para fazer as coisas porque os dois mundos vão estar muito próximos, mas tudo bem, né? Ninguém deu ideia melhor. O plano então é ir pro laboratório, usar a banheira para Eleven conseguir entrar na mente do Vecna e ter a sua batalha psíquica. A Max vai ajudar a guiar ela pelas memórias dele e a Kylie se oferece para ir junto, para que a irmã não faça tudo sozinha. Você saia imediatamente de perto dela, Kylie. Seguinte, quem aqui foi testemunha de Amanhecer Parte 2? Então, é aquilo ali. Eu não confio na Kylie. Ela tem poder de criar ilusões e
toda vez que ela tá em tela, eu não confio em nada do que eu tô vendo. Eu tô apostando todas as minhas fichas que nesse último episódio, ela vai meter uma super ilusão gigantesca que vai enganar todo mundo, inclusive a gente da audiência, e aí vai ser revelado que era tudo falso. Tem tanto caroço nesse ângulo que tá difícil de confiar em qualquer coisa. Inclusive, ao se oferecer, a Kylie diz: podemos destruir o nosso irmão juntas. Ela é a única que fica se referindo a ele como irmão. O Dustin acrescenta ao plano. Na hora de sair, depois de ter derrotado Vecna, eles jogam uma bomba perto da matéria exótica com um timer, saem do mundo invertido, ela explode e destrói a ponte. Lembrando que antes ele tinha dito que se a Nancy destruísse aquela matéria exótica, ia destruir a ponte e ia levar a Terra junto com eles. Mas agora destruir a matéria exótica tá tudo bem. Como é que é? A coitada da Holly acorda assustadíssima. E todos os seus colegas estão lá no quarto dela, cercando, olhando pra ela, dizendo bem-vinda juntos, cara, sabe? Tipo, igual uma seita. Ela conta tudo, mas ninguém acredita nela. Ela tenta fazer o Derek confirmar a história, mas com medo do Vecna matar a sua família, ele diz que a Max mentiu pros dois. É aí que a coisa fica insana. Ela finge que acredita neles, pega um aparelho de rádio, acerta na cabeça da amiga que cai, joga pra cima de outro e foge. Mas o menino desgraçado empurra ela. Os outros vêm a segurar, até arrancam o colar dela, quase sufocando a criança, e ela cai da escada. Gente, que desespero ver esse bando de pirralhos atacando. Se algum dia o Vecna ficar sem Demogorgons, ele pode usar um exército de crianças, né? A Eleven e a Kylie foram com o Murray pegar o caminhão que tinha virado. Hopper tá lá conversando com a Joyce, furioso que as duas estão juntas. Ela tem segundas intenções, eu tenho certeza. Ai, meu filho, presta atenção no resto desse resumo que você vai descobrir. Ele diz que se a Kylie sair da linha, sequer por um momento, ele jura por Deus que vai matar ela sem hesitar. E eu acho que ele vai ter a sua chance. Ele deixa claro que vai fazer qualquer coisa pra salvar a Eleven. Eu não posso perdê-la, ele diz 2 vezes. E aí, qual é a sua aposta? Falta só um episódio agora. Quem você acha que morre? Se é que vai morrer alguém. Antes eu tava apostando que ia ser o Jonathan, o Hopper e o Will. Agora eu tô apostando, talvez o Jonathan ainda, Hopper, Will e a Kylie. Com certeza a Kylie vai. Quem acertar o bolão vai ganhar um bis. Uma última missão, diz a Joyce. Ô, bichinha, você não sabe que isso é assinar um atestado de morte? Max, Vicky e o Will ficam pra trás na rádio. Ela diz que se sente inútil. Will fala que ele que é inútil, já que a Max vai guiar as meninas na mente do Henry. Ele tá com medo de chegar muito perto na mente de Colmeia, porque na última vez, tipo ontem, o Vecna o usou como espião e colocou a vida da Max em risco. Ele pergunta como ela viveu tanto tempo na mente do cara. Ela fala sobre a memória da qual ele tem medo, terminando com: ele ainda é humano, e todo mundo tem medo de algo, né? E isso dá ideias pro Will. Na sala secreta da rádio, o Mike constrói uma bomba que vai explodir depois que um disco parar de tocar e acertar a figura do seu personagem de D&D, mas a Robin não tá satisfeita com a escolha de música. O Jonathan pega o que eu acho que é um lança-chamas. O Lucas tem o maior estilingue que eu já vi. O Steve pega uma arma, mas a Nancy arranca dele antes que ele se mate. O Dustin, usando a mesma camuflagem que usou com o Ed, entrega pro Steve as lanças improvisadas que ele e o Ed usaram. Amor, eu achei o simbolismo muito fofo, mas não funcionou muito bem na primeira vez, né? O Steve fica preocupado, aceita a lança e pede desculpas pelo que disse antes. O Ed salvou a sua vida, as nossas vidas, e eu sei o que ele significava pra você. Não consigo nem imaginar o quão difícil tem sido isso. Mas ao invés de ficar ao seu lado, eu fiquei irritado. Eu acho que é porque as coisas mudaram, porque eu senti a sua falta, senti saudade do meu melhor amigo. O Dustin diz que também sentiu saudade do seu melhor amigo e eles se abraçam. E é uma abração de verdade. Netflix, você não toque no Steve. Se não teve coragem de matar ele até agora, então deixe ele quieto. O Dustin diz que o plano do Steve é coisa de gênio. O lado bom, ele diz olhando para as lanças, é que se der errado, nós dois morremos. O Steve nem pensa antes de responder. Se você morrer, eu morro. O Dustin dá um sorriso sem felicidade nenhuma e repete. Essa é uma frase que o Dustin disse pro Steve lá na 3ª temporada, quando os dois abriram uma caixa dos russos sem saber o que tinha dentro. Eleven e Kylie estão testando a técnica nova, de deixar a Kylie entrar na mente dela para juntas enfrentarem o Vecna. A Kylie não espera nem 3 segundos para meter mais um discurso desmotivacional. Dessa vez, ela vai mais longe e demonstra a sua segunda intenção. A Eleven diz que o laboratório vai ser explodido junto com o mundo invertido. Coitada das grávidas. A Kylie diz que a doutora Kai vai construir um novo laboratório. Ah, mas é só matar a Kai. Então, vamos mandar outro doutor para substituir ela. A Eleven diz que elas podem se mudar para outra cidade. E Kylie demonstra ter ouvido a conversa dela com o Mike. E só aí que a nossa menina larga a mão da irmã e dá uns passos para trás, desconfiada. Miga, o teu alarme de ameaça tá quebrado. A Kylie diz que elas podem ficar seguras por um tempo, mas então as encontrariam e matariam Mike e os outros para levá-la pro laboratório, onde os
usariam seu sangue para fazer mais crianças que iriam sofrer como elas. É um ciclo horrível, mas podemos impedi-lo hoje. Depois de matar o nosso irmão e resgatar as crianças, nós ficamos na ponte. E quando o mundo invertido desaparecer, também vamos. É o único jeito. Eu não tenho nem palavras, a Kali enfia uma faca nas minhas costas. Elas levam um caminhão pra rádio e o carregam pra missão. E aí vem um momento, aqui meu coração acelerou só de lembrar. Will chama Joyce pra conversar. Ele diz que quando o Vecna ataca, te enfraquece usando a sua mente contra você, trazendo à tona tudo que te machuca. Então, ele se defendeu pensando em memórias felizes. Por isso, lembrar do Mike e da sua infância o ajudou a controlar os Demogorgons. Ele tentou o mesmo truque quando foi pego pelo Vecna, mas ele contornou isso. Fez Will ver coisas horríveis, os seus maiores medos, porque o Vecna consegue ver tudo, incluindo os seus segredos. A Max contou que ele também tem medo, o que quer dizer que eu posso derrotá-lo, mas para conseguir fazer isso, você precisa saber da verdade. Revendo essa cena pra escrever o roteiro, meu coração tava quase saindo do meu peito, ainda mais com a trilha sonora insana. E cara, vamos ver, finalmente esse momento chegou. O Mike chega bem nessa hora, e ao invés de mandar ele ir embora, o Will decide que é melhor contar pra todo mundo de uma vez. Na história de Stranger Things, ninguém nunca foi tão valente quanto o Will tá sendo agora. É isso. Eles se reúnem, todo mundo, o Will nervosíssimo. Eu nunca contei sobre isso pra nenhum de vocês porque eu não quero que me vejam de maneira diferente, mas a verdade é que eu sou diferente. A Robin escuta sorrindo pra encorajar ele, e o Jonathan já parece saber o que é. Eu fingia que não era diferente, porque eu não queria ser. Eu queria ser igual a todo mundo, igual aos meus amigos. E eu sou igual a vocês em quase todas as coisas. Ele começa a listar tudo que eles têm em comum. Os gostos, as memórias, os filmes, jogos, comidas favoritas, histórias. Isso alivia o clima que tava tenso. Eles dão risadinhas. A Robin tá quase chorando. O Jonathan já está chorando. Eu tô chorando, meu Deus. Chega a hora. Will tenta forçar as palavras, mas não consegue. Gagueja sem parar. Eu só... E as lágrimas vão caindo. Eu não gosto de meninas, ele consegue dizer. Rola um momento de pausa. Mike, Lucas e Dustin parecem levemente surpresos. A mãe ainda tá confusa, mas o Jonathan continua com seu sorriso orgulhoso. Will olha em volta meio assustado. Robin, chorando, acena pra ele, dando forças pra ele continuar. Eu gosto de meninas, só não do mesmo jeito que vocês. E eu tinha o crush em uma pessoa, mesmo sabendo que ele não é como eu. Mas depois eu percebi que ele era só o meu Temi. Eu quero dizer que nunca foi sobre ele, e sim sobre mim. O Mike é a Temi do Will, ou seja, esse casal não vem aí. O Jonathan, nesse ponto, tá com o rosto molhado de tanto chorar já. Eu não sei nem explicar o quanto essa cena engrandece o quanto ele é um ótimo irmão acima de tudo. O Will segue. Eu achei que finalmente tinha me aceitado, mas hoje o Vecna me mostrou o que ia acontecer se eu contasse a verdade pra vocês. Ele me mostrou o futuro, e alguns de vocês ficam preocupados comigo, com medo que tudo seja mais difícil pra mim, e isso me faz achar que tem algo de errado comigo. Então eu me afasto de vocês, e a gente vai se distanciando mais e mais até eu ficar sozinho. Mike e Dustin escutam essa parte assustados. Eu sei que nada disso aconteceu, e que o Vecna não pode ver o futuro, mas pareceu tão real. Pareceu tão real, e ele cai no choro. A Joyce finalmente se pronuncia. Me escuta, isso nunca vai acontecer. Você nunca vai me perder, nunca. Soluçando, Will diz, tudo bem. Jonathan repete, e você nunca vai me perder. Finalmente, ele se levanta e abraça seu irmão. Eu tava implorando pra alguém abraçar ele. Você não vai me perder também, diz o Lucas. Nem eu, fala o Dustin. Os dois se juntando ao abraço. Mike e Eleven dizem o mesmo e o abraçam também. Robin diz, nem eu, mas fica de longe. Eu sei que esse momento é sobre o Will e eu já vou analisar isso, mas eu quero que vocês prestem atenção em um detalhe. No começo da conversa, o Steve tá lá atrás da Robin, com as mãos num bolso, mas aqui no final, o Steve colocou a mão no ombro dela. Eu já falei como revisitar a cena da Robin se assumindo pra ele foi mágico, cara. O Steve é o aliado perfeito. Naquele momento, ele sabe o quanto aquilo tá mexendo com a Robin, mas ele não pode falar nada em voz alta pra não atrair atenção pra ela, porque é o momento do Will e 2, esse é o segredo da Robin. Então ele só fica ali perto, encosta a mão no ombro dela pra mostrar, eu tô aqui, eu sei o que você tá sentindo, tá tudo bem. Max pede pro Will ir abraçar ela, já que ela não pode ir até ele, e olha o sorriso orgulhoso do Murray pro Will. Cara, eu vou morrer. Will diz que sabe que a Eleven é forte bastante pra derrotar o Vecna, mas que o corpo físico dele também representa perigo, não só a mente. Então ele também deveria ir, que tá pronto pra mostrar pro Henry que ele não tem mais medo. Eu quero falar sobre essa cena, mas sobre uma coisa só.
Eu não consigo nem expressar o quanto eu fiquei feliz, muito mesmo, que o maior medo do Will se assumir pras famílias e pros amigos dele não era rejeição ou ódio. Ele sabia que não ia receber isso. O maior medo dele era ser visto e tratado de maneira diferente, mas mais que tudo, o medo era ser visto como uma vítima. Isso é muito forte, isso foi muito certeiro, porque isso é uma coisa que existe mesmo, é muito comum e é até esperado. Se você ama alguém, então descobre que essa pessoa pode sofrer mais só por ela ser quem ela é natural você ficar com medo e preocupado por ela. É natural que, ao ouvir esse segredo sendo confessado pra você, a sua mente imediatamente fique pensando em toda a violência que as pessoas homoafetivas sofram, então você fique com medo que a pessoa que você ama também vai ser vítima. É natural, mas machuca mesmo assim, porque de certa forma isso é vitimizar, é olhar através dos olhos da violência, e não é isso que uma pessoa que acabou de se abrir precisa. Porque essa preocupação, apesar de vir de um lugar de amor, gera um outro pensamento, um sentimento, que é: ninguém deveria se preocupar comigo só por eu ser quem eu sou. Então, se ela tá preocupada, é porque quem eu sou tá errado. Que é justamente o que o Will fala aqui. Foi muito importante ter isso sendo verbalizado de maneira tão clara numa série tão famosa quanto Stranger Things, que é um peso muito real que existe e que é muito pouco discutido, falado sobre isso. O peso de causar preocupação nas pessoas que você ama, de que elas vão viver com medo por você. Que às vezes se esconder no armário não é só sobre o medo por si só, mas também por aquelas pessoas ao seu redor. E ter isso dito de forma tão sensível aqui por um ator que também é gay e entende foi muito poderoso. Eu tenho problemas sérios com o roteiro de Stranger Things, principalmente a partir da 4ª temporada, mas isso daqui foi um acerto. Chegou a hora da última missão. O Murray dirigindo o caminhão com tudo pra dentro da base. O professor Clark, na torre, abre o portão usando o controle remoto com a frequência correta. Hopper, que foi pelos túneis até uma loja, se revela, atirando nos soldados que tentavam matar o Murray. Mais soldados chegam, incluindo a doutora Kay. Nancy aparece de cima do caminhão com uma metralhadora matando geral. Hopper entra no caminhão onde todos os outros também estão e eles passam pelo portal, entrando no mundo invertido. E essa foi a parte fácil. Eleven e Callie se encaram e elas acenam. Eleven aceitou o plano suicida. Eu não estou há 10 anos te acompanhando pra você meter essa, Jane Hopper 11 Eleven da Silva. Se você quiser morrer, trate de ter uma morte melhor e não com essa sonsa da Callie. Lá no mundo das memórias, todas as crianças, incluindo a Holly, toda machucada, se reúnem na mesa com Henry, cheio de velas. Elas dão as mãos e ficam presas em um transe. E esse é o fim do volume 2 da 5ª temporada de Stranger Things, meu amigo. O próximo episódio é o fim definitivo de toda a série. Tem mais alguém preocupado achando que um episódio, mesmo que tenha 2 horas, não vou ser suficiente pra fechar tudo isso? Só eu? Espero que dê tudo certo, né? Se assistiu o vídeo todo, ele deve ter o quê? Quase 1 hora? Então se inscreve aqui no canal, que vai ser ótimo ter alguém com seu nível de atenção por aqui. Assim que sair o resumo do episódio 8, eu vou deixar aqui na tela. Respirem fundos, amigos, e vamos juntos terminar essa jornada de quase 10 anos acompanhando Stranger Things. Eu te vejo lá.